Os RPG. Os jogos de computador são tão avançados e sofisticados em tecnologia que é quase impossível distinguir o mundo virtual da realidade. A maioria são feitos de tal maneira que o jovem se sente como se realmente estivesse vivendo o que está jogando. Não é, então, de admirar que a febre dos games esteja se espalhando rapidamente. Pesquisas apontam que adolescentes e até mesmo adultos estão passando mais e mais tempo mergulhados no mundo dos RPGs. Não é anormal um jovem gostar de um jogo, porém, os RPG podem levar o jogador a experiências que podem ser muito mais do que somente fantasia. RPG é uma sigla em inglês que significa Role Playing Game, que quer dizer em português jogo de interpretação de personagem. Desse tipo de jogo, o jovem adota o papel de um personagem e o treina e o equipa com poderes e armas especiais durante o curso do jogo ou uma série de jogos. A palavra de Deus mostra que precisamos ter cuidado com quem passamos nosso tempo. As más companhias estragam os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Os pais davam bom conselho, porém não tinham firmeza moral suficiente para impedir a utilização em seu lar de entretenimentos espiritualmente nocivos, como programas de TV contendo terror, violência e imoralidade. De um modo geral, seguindo a orientação da psicologia liberal, eles eram permissivos na educação dos filhos. A influência ocultista dos games pode, como consequência, trazer confusão espiritual e, em casos extremos, colocar o jogador em contato com a atividade demoníaca. Calabouços e Dragões, então, que é um jogo. Quem joga um RPG com personagens e situações espirituais negativas pode entrar no mundo que é muito mais do que só fantasias, e esse tipo de jogo tem atraído milhões de adeptos apaixonados. Com ou sem internet, um jovem pode ficar 24 horas por dia ocupado num só RPG. Há casos de jogadores que passam um dia, um mês ou até mais de um ano no mesmo game. O primeiro e mais famoso jogo de interpretação de personagem é Calabouços e Dragões. Foi lançado em 1974. Calabouços e Dragões, ou conhecido como D&D, envolve um jogador com personagens identificados como bruxos, feiticeiros, magos, e estima-se que mais de 160 milhões de jovens no mundo inteiro tenham jogado Calabouços e Dragões, tornando o RPG de maior sucesso de todos os tempos. Afinal de contas, o que é este jogo? O que este jogo tem um rastro de tanto sucesso? A escritora Pat Puring define D&D da seguinte maneira: um jogo de interpretação de papéis de fantasia que usa demonologia, feitiçaria, voodoo, assassinato, estupro, blasfêmia, suicídio, assassinato, insanidade, perversão sexual, homossexualismo, prostituição, rituais satânicos, jogatinas, barbarismo, canibalismo, sadismo, invocação de demônios, necromancia, adivinhação e etc, e etc, e etc. A senhora Puring sabe está falando. Anos atrás, seu filho de 16 anos cometeu suicídio e uma investigação policial revelou que o rapaz estava afundado no satanismo. A senhora Puring ficou perplexa, porque sendo judeus, ela e seu marido estavam devidamente conscientes do perigo do ocultismo, porém desconheciam completamente as experiências espirituais negativas do filho. Vasculhando melhor as coisas do filho, a mãe descobriu o grau de envolvimento dele com o D&D e como ele estava realmente vivendo e aceitando os padrões espirituais do jogo. Vermont Butts, conhecido como o assassino das rodovias, cometeu suicídio em sua cela em 1987, enquanto estava preso sob a suspeita de vários assassinatos. Ele era viciado em dragões e calabouços. Michael Dempsey, de 17 anos, se suicida com um tiro na cabeça em 19 de maio de 1981. Testemunhas o viram tentando invocar os demônios de dragões e calabouços minutos antes de sua morte. O jogador de dragões e calabouços, Steve Boiacano, se suicida por envenenamento de monóxido de carbono em
14 de outubro de 1982. A polícia afirmou em relatório que coisas satânicas que ele escrevia e uma nota de suicídio ligava sua morte a dragões e calabouços. O jogador de D&D Timothy Grice, de 21 anos, comete suicídio com um tiro de bala em 17 de janeiro de 1983. O relatório do detetive comenta: D&D se tornou uma realidade. Ele achava que ele não estava preso nesta vida, mas que podia partir e voltar por causa do jogador de D&D Harold T. Corey, de 18 anos, se enforca em 29 de abril de 1983. O jogador de D&D Steven Erwin, de 12 anos, se suicida com um tiro em 2 de novembro de 1984. O relatório do detetive dizia: sem dúvida, D&D lhe custou a vida. O jogador de D&D Joseph Malin se declara culpado de um assassinato em 2 de março de 1988 e foi condenado a passar o resto da vida na prisão. Ele estuprou e matou a facadas uma menina de 13 anos enquanto jogava D&D. Jogador de D&D Tom Sullivan, de 14 anos, entrou no satanismo e acabou matando a mãe a facadas. O jogador de D&D Sim Celeris, de 14 anos, foi condenado à morte por matar os pais e um funcionário de uma loja em 11 de janeiro de 1987. Antes de ser executado, ele entregou sua vida a Jesus. Ele confessou que seu envolvimento com o satanismo começou com o RPG Calabouços e Dragões. Devido ao enorme sucesso de Calabouços e Dragões, muitos RPGs procuram seguir, de uma forma ou de outra, seu estilo. Embora outros jogos tenham títulos diversos e diferentes, os personagens e seus poderes seguem o exemplo espiritual que Dragões e Calabouços deixou. Vamos então conhecer alguns termos usados em Dragões e Calabouços e outros RPGs. Os títulos originais são em inglês, mas os jogos nunca deixam de trair sua essência espiritual. Só pelos títulos traduzidos games já é possível entender que há muito mais do que só fantasia. Igual a Deus, espada e feitiçaria, calabouço de túmulo, necromancistas, ou seja, o homem que invoca os mortos, Advanced, dragão e dragões. Muitas e diversas versões: paranoia, paranormal, terra dos mortos, etc, etc e etc. Xamã significa, em alguns termos, inclusive seus originais em inglês, em itálico, gnomo, designação comum a certos espíritos feios e de baixa estatura, que, segundo os cabalistas, habitam o interior da terra e têm sob sua guarda minas e tesouros. Demônios, duendes, elfos, gênio aéreo da mitologia escandinava, que simboliza o ar, o fogo, a terra e etc. Ser sobrenatural de baixa estatura que causa intrigas e agitações. Duendes, demônio, gnomo, anão. Ser sobrenatural de baixa estatura que parece um homem feio e deformado. Duende, demônio, gnomo, dragão. Na Bíblia, o dragão é o próprio Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Xamã, em diversos povos e sociedades, especialista a que se atribui a ação e o poder de natureza ritual, mágico, religiosa, e recorrer a força ou entidades sobrenaturais para realizar curas, adivinhação, exorcismo, encantamento, etc. Nos RPGs, o jogador pode assumir personagens e papéis como feiticeiro, druida e outras ocupações ligadas à bruxaria. Entre os vários papéis que o jogador pode representar estão: o jogador vai se comportar como um personagem, ou seja, primeiro, bruxo, personagem que, como na vida real, pode lançar encantamento e utilizar os poderes da magia para vencer os inimigos. Antes que eu viesse a me converter, antes que eu recebesse Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, que na verdade foi Jesus Cristo quem me recebeu, eu andava com o verdadeiro livro da capa negra de São Cipriano e era aprendiz de feitiçaria. Eu rezava a oração da cabra preta para que eu pudesse fazer um pacto com Satanás. Depois que eu vim para o Evangelho, eu percebi que eu estava com a minha personalidade totalmente modificada. E os jogos nos quais as pessoas assumem as personalidades fazem isso, modificam o comportamento mental, psicológico, emocional e espiritual do homem. Eu falo isso por experiência própria. 2. Bruxa, que é o feminino de bruxo, tem o mesmo significado. Mago, personagem semelhante ao bruxo,
que se utiliza de forças das trevas para adquirir mais poder e controle sobre as situações. 4. Sacerdote, pagão ou druida, personagem religioso que destrói os problemas e cura as doenças através de feitiços e poderes mágicos. Os druidas eram sacerdotes celtas que viviam na Bretanha, na Gália, antes do cristianismo. Eles adoravam o sol e criam na reencarnação. Quinto, ladrão, personagem que, como na vida real, rouba suas vítimas. Até mesmo os personagens que não têm uma ocupação nitidamente ligada à bruxaria são obrigados, para sobreviver no jogo, a aprender a usar a magia e lançar encantamentos contra seus oponentes. Os defensores dos RPG afirmam que o único problema nessa questão é o radicalismo dos cristãos contra o risco. Mas será mesmo? Um grupo de bruxos na Grã-Bretanha reconhece que os livros de Harry Potter, por sinal eu assisti os filmes, que supostamente só contém mitos, estão ajudando crianças no mundo inteiro a se interessar mais pela bruxaria. Como cristãos, não podemos desenvolver poderes mágicos, imaginários ou reais para derrotar e destruir nossos inimigos. O poder espiritual do cristão vem da oração, feita no nome de Jesus Cristo. E esse poder deve ser utilizado para curar, abençoar as pessoas e destruir as opressões na vida dela. Você pode observar que no meu site, no YouTube, existe um estudo especialmente tratando do poder do cristão. Por coincidência, uma parte considerável dessas opressões tem origem exatamente nas forças espirituais e os símbolos, personagens e papéis dos RPG representam na vida real. É claro que os RPG não são a causa de todos os problemas relacionados com a bruxaria na sociedade, mas pode-se considerá-lo como uma das portas de entrada para influências demoníacas. Muitas questões e práticas de feitiçaria são consideradas mera fantasia pela sociedade. Porém, Deus alerta: não permita que se ache alguém entre vós que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, seja médium, consulte os espíritos, ou consulte mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Diz a palavra de Deus que quando o homem morre, o seu corpo vai para a terra e é comido gostosamente pelos vermes. Todo mundo sabe disso, que na maioria dos casos as pessoas quando morrem são enterradas em caixões de madeira na terra e os micróbios comem aquele corpo. Algumas outras pessoas preferem serem cremadas, ou seja, que seus corpos sejam queimados. Mas a questão é que a alma, a Bíblia diz que nós somos uma alma viva que habitamos dentro desses corpos que já foram enterrados ou queimados. A pergunta é: para onde foi a alma? A alma morreu? A resposta é não. Nós somos imortais. A nossa alma, quando nós morremos, ela aguarda o dia julgamento final, aonde os livros que estão no céu, que estão anotados todos os acontecimentos, todas as ações do homem, palavras e pensamentos serão julgados. E o homem será enviado para a salvação se tiver recebido Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ou irá para o inferno e será lançado no lago de enxofre, aonde o bicho não morre, nem o fogo nunca se apaga. O que precisamos fazer então? Receber Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, pois ele já morreu na cruz por mim, por você, pela humanidade. Acreditando você ou não, não vai fazer diferença. O que precisamos fazer então é deixar que o Espírito Santo coloque em nós o mesmo sentimento de repulsa que Deus tem com relação a tudo o que nos prejudica. A febre do Yu-Gi-Oh! Desenhos japoneses de TV vem ganhando fama internacional e alguns até têm versões em RPG, tais como Pokémon, que originalmente vem do termo monstros bons. Mas a moda mais recente entre os fãs desse desenho é um personagem chamado Yugi, nome abreviado de Yu-Gi-Oh! Que tem se tornado muito conhecido por suas cartas mágicas e imagens ocultas que estão se tornando verdadeiros tesouros cobiçados entre crianças colecionadoras do mundo inteiro. A versão em desenho animado de Yu-Gi-Oh! apareceu no ano 2000 e se tornou um sucesso imediato, provocando
uma loucura que incluía vídeos, games, gibis e um jogo de cartas que bateram recordes de venda. Enquanto os RPGs são geralmente produzidos para alcançar os jovens, e o Yu-Gi-Oh! Tem como alvo as crianças. É bem comum ver um menino de 6, 7 ou 8 anos colecionando cartas ou obcecado com um desenho ou os jogos de Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! É a história de um menino chamado Yuji Tou. Seu avô toma conta de uma loja de jogos e um dia ele entrega uma caixa dourada com um símbolo do olho de Anu por fora, onde há várias peças. O avô lhe explica que essas peças são parte de um quebra-cabeça, Enigma Milênio, que revela um antigo jogo, o Egito de guerra, de cartas chamada Monstros de Duelo. Das 100 cartas monstros e cartas mágicas de Yu-Gi-Oh! Que um site brasileiro vende a títulos como Rei Caveira, Witch of the Black Forest, Bruxa da Floresta Negra, Mágico da Fé, Máscara da Escuridão, Chifão Espacial Místico, Monstro Renascido, Buraco Negro, Covil da Caveira, Adivinhação Sinistra, Palhaço Místico, Dragão de Asas, Demônio Selvagem, Removedor de Feitiços, Livro das Artes Secretas, Lança Encantada. O site oficial de Yu-Gi-Oh! Informa sobre seu jogo para crianças. Duelo de Monstros é um jogo de batalha de cartas em que jogadores colocam diferentes criaturas místicas umas contra as outras em duelos mágicos, acompanhados de monstros terríveis e poderosas cartas de encantamento. Yuji e seus amigos estão totalmente obcecados pelo jogo. Mas obcecados ainda estão as crianças que jogam Yu-Gi-Oh! A fascinação por questão de bruxaria não tem apanhado crianças somente através de literatura infantil, como Harry Potter, mas também através de desenhos e games. Não há dúvida de que em todas essas questões há muito mais envolvido do que só fantasias. Desenhos, revistas, games e brinquedos para crianças que têm tema ocultista são um canal, é um elo entre influências espirituais indesejadas e vítimas inocentes. Crianças são assim. Os pais, percebendo ou não, prejudicadas espiritualmente. Psicoterapia através dos RPG, o modo como os jogos de interpretação de personagem envolve o jogador, agir de maneira parecida com as sessões de psicoterapia. A maioria dos conselheiros e psicólogos usa a interpretação de personagens para modificar certos tipos de conduta e ideias na vida das pessoas. Por exemplo, no caso de um viciado em drogas, de uma perspectiva puramente psicológica, o conselheiro faria viver um cenário imaginário em que um amigo lhe ofereceria drogas. O viciado interpretaria a cena várias vezes e de diversas maneiras até chegar ao ponto em que ele adquirisse experiência suficiente para resistir. Na interpretação de um personagem, a pessoa o representa tanto que passa a assumir seu comportamento. Nos RPG, é isso que acontece, não é diferente. A interpretação de um personagem visual pode ter levado à modificação de comportamento na vida de muitos jovens. Na cidade americana de Packard, no Kentucky, Michael Carnil, um rapaz de 14 anos, roubou a arma da casa de um vizinho, levou a escola e deu 8 tiros num grupo de oração. Ele nunca havia usado uma arma de fogo. Dos 8 tiros que deu, ele acertou todos, atingindo 8 colegas de escola. 5 foram na cabeça e os outros no peito. O resultado foram 3 mortos, um paralítico pelo resto. Em 1966, 67 e 68, havia um filme que modificou o comportamento de muitos jovens, chamado Jornada nas Estrelas, conhecido no mundo inteiro, onde existia, ou melhor, existe ainda, porque o ator ainda continua vivo. Ele interpretava o papel do Sr. Spock, um vulcano, um homem sem emoções, um homem frio e calculista. E hoje no mundo existe uma grande legião de jovens que se comportam dessa forma. Esses jogos ajudam ao jogador a adquirir atitudes favoráveis ao uso da violência, ajuda a presumir que os outros também têm atitudes semelhantes de agressividade, ajuda a acreditar que as soluções violentas são eficazes e adequadas para resolver os problemas da vida, ajuda a ver as atitudes agressivas para com os outros, tais como brigar e atirar, como atitudes necessárias e adequadas para lidar com os outros. Os filmes violentos e imorais da televisão têm um impacto importante na vida dos jovens, porém os jogos em que eles interpretam personagens que usam armas e violência, os treinam para adquirir características de um comportamento personagem que eles adotaram. Quando se assiste filme de terror, quando se assiste um filme como Jogos Mortais e outros, mas o filme acaba.
acaba. E às vezes nós ficamos influenciados por causa daquelas cenas que nós abrimos a nossa mente para que aquelas coisas entrassem, aquelas ideias. E muitas vezes também nós conseguimos fazer com que aquelas ideias malignas mesmo, setas malignas, entrem, mas saiam. Nós conseguimos, com a ajuda de Deus, não deixar entrar para o coração, se transformando em emoções negativas. Eu, como faço esses estudos ligados ao mundo espiritual, às vezes sou acometido de perturbações noturnas terríveis. Recentemente, há uns 15 dias atrás, eu sonhei que estava dentro de uma sala de tortura, cheia de ferramentas, cheia de drogas, onde eu era torturado por demônios. Quando eu acordei e eu pensei, eu senti a presença terrível ainda, uma sensação de angústia muito grande. E orei ao Senhor para que Ele me fortalecesse. E orei ao Senhor para que Ele me mostrasse o sentido daquela perturbação noturna. E ali eu percebi que naquele sofrimento angustiante, aqueles demônios haviam tocado os meus ossos. Era como se eu fosse um ser de borracha. Os meus ossos haviam sido retirados. Então eu clamei ao Senhor e o Senhor para não deixar o inimigo tocar em mim, porque a palavra do Senhor diz que nada eu temerei, 1000 cairão à minha direita e 10.000 cairão à minha esquerda. Eu não temerei seta que voe ao meio-dia e nem que voe à meia-noite, pouco me importa, porque eu tenho a firme promessa de Jesus. Primeiro, Jesus me deu autoridade para expulsar os demônios. Segundo, Jesus me prometeu que jamais deixaria eu passar por uma provação que eu não pudesse suportar. E para finalizar, o Senhor disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A Bíblia diz claramente: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o servem. Então, exatamente agora, nesse momento, nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, são 3 horas da madrugada e 19 minutos. E eu estou aqui fazendo esse trabalho contra Satanás e toda a sua horte maligna do inferno. Mas nada temerei, porque o Senhor está comigo. E esse trabalho é necessário que seja feito para que você, o pai, veja qual é a vida do seu filho em relação aos jogos de possessão demoníaca, onde o homem incorpora uma personalidade de um demônio, de um macho, de um elfo, de um assassino. Mundo espiritual, Satanás não está nem aí se você está jogando e falando com o jogo. As suas palavras, os seus acertos, os seus pactos, os seus acordos feitos no jogo são aceitos por ele. Eu falo isso porque eu já li e eu tenho guardado também. Além de ter lido o livro de São Cipriano, eu também tenho guardado a Bíblia satânica, onde Satanás diz: você falou, eu aceitei. E muitas pessoas têm feito pacto com Satanás. Ora, eu sei que nem todos os jogadores de RPG se tornem assassinos como consequência dessa influência negativa. É inegável o fato de que os RPG podem modificar as atitudes. Claro que modifica. Um dos RPG que conheci era uma corrida de motos em que era preciso chutar, dar soco e usar uma corrente o tempo todo contra os outros competidores. Seja uma corrida de motocicleta. Era necessário derrubar o adversário, era necessário matar o adversário, desenvolvendo no jogador um espírito de violência. A primeira pista, a primeira impressão parece só diversão, mas os personagens que os outros jogadores tinham de assumir eram motoqueiros, que na vida real se entregavam à anarquia, bebedeira, prostituição e brigas. Nós sabemos que a maioria desses grupos de motoqueiros, grandes grupos de motoqueiros, principalmente esses que andam nas motocicletas da Harley Davidson, de jaqueta de couro, você pode olhar aqui atrás das jaquetas, os emblemas estão na maioria satânicos. A estrada do inferno, corredores do inferno, motoqueiros da anarquia, eles se comportam dessa forma, na violência, sem respeito, e nas drogas, e nas bebedeiras, a maioria, não todos. Se na vida real o cristão e qualquer outra pessoa decente procura não se aproximar de nada que tenha ligação com esses comportamentos, porque deveríamos abrir uma exceção na diversão? Na vida real não podemos chutar e dar soco em outros competidores esportivos, porque deveríamos nos acostumar com essas agressões no entretenimento. Aliás, se soubéssemos que um evento em que queremos entrar é aberto a agressões, é claro que evitaríamos participar. Chutes e socos são atos ilegais em
atividades esportivas como corrida e outras competições, aproveitando bem nosso tempo. Contudo, mesmo que os RPG não tenham conteúdo satânico, moral ou violento, ainda assim precisamos parar para perguntar: será que preciso gastar horas de jogo como cristão? Eu não vou dizer que você não pode jogar, mas vou dizer para você que você não pode ser viciado em outra coisa. Depende de jogo. Você pode jogar o jogo da memória, mas você quer. A maioria das pessoas querem jogo de violência, é cabeça rolando, sangue e etc. Mas a palavra de Deus esclarece que não devemos evitar somente o que é obviamente mal. Precisamos evitar tudo que ocupa desnecessariamente muito de nosso tempo. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Efésios 5:6. Tudo me é permitido, mas nem convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Eu confesso para vocês que alguns jogos de computadores são tão excitantes que é difícil apenas jogar apenas uma hora. O poder viciador de um RPG aprisiona os jogadores e alegra e enriquece seus fabricantes. Ainda que venham a criar RPG evangélico, isso não quer dizer que passar muito tempo jogando é a mesma coisa que passar muito tempo lendo a Bíblia. Será que convém investir muito do nosso tempo em jogos? Algo que não é errado, mas que não é tão importante quanto passar o tempo de Jesus na palavra de Deus. Agora, no presente momento, fazem 43 minutos que eu estou fazendo este estudo que eu preparei algum tempo atrás. E além disso, há sempre a necessidade de se cultivar maior tempo de comunhão com a família, ou permanecer mais tempo diante de Deus em oração e adoração. No meu computador que eu uso, esse que eu estou usando agora, eu tenho somente aqueles jogos da Microsoft, como aqueles jogos de baralho. De vez em quando eu jogo aquele joguinho do Spider, da aranha, e jogo um jogo que tem também, que é um jogo de xadrez. Para desenvolver a minha inteligência, não tenho instalado nenhum jogo. Baixei uns tempos atrás, está no HD secundário, o jogo do The Sims 4, que é a interpretação de uma família, onde eu pretendo usar esse jogo para criar um ambiente evangélico. Durante muito tempo eu gostei e gostava e ainda gosto, mas não jogo, de jogar o Need for Speed, ou seja, aquele jogo de corrida que é muito bem feito, mas também não tenho ele instalado. É claro que precisamos ter maior comunhão com a nossa família, é claro que precisamos ter uma maior comunhão com Deus. Se eu passo toda noite, depois 3, 4 horas na internet jogando, não sobra tempo para Deus, porque na realidade eu só vou querer parar de jogar quando eu estiver cansado, quando eu estiver sono, e muitas vezes nós até evitamos, tomamos café, muitas vezes nós até usamos drogas para não dormir, para poder jogar, esquecendo de um detalhe importantíssimo. Se eu passo 3, 4 horas em um jogo, eu não passo com a minha família e nem passo com Deus em oração. Precisamos manter uma comunhão com Deus. É claro que o mesmo princípio também se aplica a outros tipos de entretenimento, além dos RPG. Seria desigual e injusto passarmos só meia hora por dia na palavra de Deus, enquanto permitimos que programas de TV, ainda que não sejam indecentes, se apoderem de horas de nosso precioso tempo, tal como esses programas de culinária, Masterchef e etc. Não há nada de moral neles, mas eu vou passar horas e horas vendo quem frita um ovo melhor, e na hora de ler a Bíblia, eu leio, quando leio 15 minutos, medito em um versículo, e muitas vezes meditamos mal. Poderia dar um exemplo, já que eu toquei nesse assunto, onde está escrito: não julgueis para não ser julgado. Eu falava isso, mas não lê o versículo todo. Tira a primeira trava do teu olho para depois tirar a trava do olho do teu irmão. Na medida que você julgar, será julgado. Se eu não fumo, eu posso falar pro cara que fuma que ele está errado, porque eu não fumo. Do exemplo, já tirei a trava do meu olho. E na verdade, todos nós julgamos. O grande problema é que o julgamento vem de uma forma errada. É o sujo falando do mal lavado. Mas a Bíblia diz: tira a primeira trava do teu olho e depois tira a trava do olho do teu irmão. Esse versículo é lido somente uma parte. É mal interpretado, porque o homem não tem interesse em aprender a palavra de Deus. Ele lê um versículo, pensa o que é e acaba por isso mesmo, por isso mesmo. E quando você vai falar, ele diz que cada caso é um caso. Não existe cada caso é um caso, não. Cada um no seu quadrado. Isso é conversa do diabo. Na realidade, naquele dia todos nós seremos julgados. Quando passamos mais tempo lendo a palavra de Jesus Cristo, somos fortalecidos. Você acha que eu estou aqui há 49 minutos, 27 segundos? Por quê? Porque o Espírito Santo me capacita, porque o Espírito Santo me fortalece,
porque o Senhor me protege. Porque a palavra de Deus diz claramente que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. E por que você acha que o diabo não me ataca, não me destrói agora, me impedindo de publicar isso para o mundo inteiro? Porque não pode, eu amo o Senhor acampa ao meu redor. Eu oro ao Senhor e peço ao Senhor para me proteger, me fortalecer e me dar sabedoria e me dar fé. Não é justo passar horas e horas nos jogos e minutos apenas na presença de Deus. É assim que aproveite todas as oportunidades que tenho para conhecer Jesus melhor e crescer na sua graça. Contaminação espiritual. É claro que, como já te falei, eu já joguei, já aprontei, já fiz o que podia fazer, que Deus permitiu. Hoje eu estou aqui. Meu maior prazer é em passar essa hora aqui com você, te mostrando coisas que ninguém te mostrou. O resto da decisão é sua. Se você quiser continuar viciado nos jogos, se você quiser continuar permitindo que seu filho faça espaço com Satanás através de jogos, é problema seu. O meu problema não é esse. Quando nós observamos esses RPG, nós podemos observar que cada nível que o jogador aparece, assim, rapidamente, um símbolo como o pentagrama, a cruz de cabeça para baixo. Esse símbolo vem de maneira tão rápida e sorrateira que às vezes nem dá para ver, tornando bastante suspeito os motivos de sua colocação e propósito que eles estão ali. Ninguém os usaria sem um objetivo em mente. Se o poder da magia é real e forte, e é, porque eu conheço, quem foi usado para colocá-lo estava conscientemente ou não, dando espaço para influências demoníacas na mente e vida dos jogadores em cal. Por que não ignoramos seus ardis? Coríntios capítulo 2, versículo 11. O mundo espiritual é complexo e há perigos que não são imaginação. A palavra de Deus ensina que o risco de contaminação espiritual existe e precisamos evitar até mesmo mencionar nomes de demônios. Êxodo 23:13. Quando alguém permite em seu lar um objeto consagrado a qualquer entidade espiritual que não seja o único Deus verdadeiro, ele pode desnecessariamente sofrer sérias consequências. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todas a detestarás e de todas a abominarás, pois é amaldiçoada. Nós sabemos que as imagens criadas por homens, por religiões, os demônios estão nas imagens, estão dentro da casa de alguém, talvez dentro da tua casa. E ali você se curva para aquela imagem, você ora para aquela imagem, você está orando. O demônio está naquela imagem. Você apenas não vê, porque não tem a capacidade, não tem os olhos espirituais abertos. Você não tem a visão espiritual, mas se tivesse, você veria ali os demônios nas imagens. Você está adorando a eles, conversando com eles, pedindo a eles. Diz a palavra de Deus que quando o rei da Síria cercou Eliseu e o moço que andava com Eliseu se levantou de madrugada e viu aquele monte de cavaleiros, aquele monte de exército poderoso da Síria, ele se apavorou e correu para Eliseu. E Geazi, que era o rapaz, apavorado, falou com Eliseu sobre o exército que estava cercado. E Eliseu tranquilamente disse: Pai que está no céu, o Senhor abre os olhos de Geazi para que ele possa ver os exércitos. E o Senhor atendeu e ele viu o carro do exército. Ore, peça a Deus para abrir seus olhos para enxergar. Um monte de demônios ao seu redor, um monte de demônios que estão nessas imagens. A contaminação espiritual pode e acontece muitas vezes pelos olhos. Não porei coisas mais diante dos meus olhos. Aborreça as ações daqueles que se desviam. Nada me pegará. Salmo 101:3. Nesse salmo, o rei Davi mostra que ele tinha todo cuidado para não trazer para seu lar nenhum tipo de objeto espiritualmente feito, a fim de que ele e outros em sua família não contaminassem a alma através dos olhos. Nesse caso, pode-se entender contaminação como manter diante de nós um objeto que nos expõe, por vontade própria ou não, a influências espirituais indesejadas. Portanto, podemos ver que Davi jamais pensaria em distrair os olhos e a mente vendo ações violentas, satânicas, imorais ou próprias dentro do seu próprio lar. É claro que esse princípio não é útil somente para os casos dos RPG, mas de todas as formas de entretenimento, inclusive televisão, revistas, etc. Jesus ensina que os olhos são a porta para a alma. Se alguém ocupa os olhos com coisas que são da luz, a luz encherá a sua vida. Por outro lado, se ele deixa que seus olhos se distraiam com coisas da escuridão, sua alma não deixará de ser apertada. Jesus diz: os olhos são como
uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Lucas 11, 34, 35. É por isso que o salmista orava para o Senhor: desvie os meus olhos de contemplarem a vaidade. Salmo 119, 37. Alguém num tempo passado disse: mente sã, porção, tudo é vaidade. Vaidade significa coisas sem valor para Deus. Então nossa responsabilidade é ter cuidado para que a luz que há em nós e nosso lar não vire escuridão. Afinal, vale a pena contaminar nossas vidas e lares por causa de um entretenimento, um jogo ou programa inadequado de TV merece preço? Precisamos ser cuidadosos o suficiente para evitar todo tipo de entretenimento. Na dúvida, é melhor evitar do que se prejudicar. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Tomando o devido cuidado, Colossenses 2:8, revela que se deixarmos o que o modo de pensar do mundo nos entretenha continuamente, corremos o sério risco de nos enfraquecer em nossa fé em Cristo e desviar. Aplicando em nossas vidas os princípios da palavra de Deus, não teremos dificuldade de reconhecer um entretenimento inconveniente quando um game quando incentiva o jogador a agir de um modo não. Quando um game é em pró, quando incentiva o jogador a agir de um modo não necessariamente autista, mas sem ética e moral, como chutar e bater nos outros e tirar roupa de personagem feminino. Quando incentiva um jogador a cometer atos que na vida real são ilegais, como vandalismo, assédio sexual, roubo, destruição de propriedade, mutilação ou assassinatos a fim de ganhar pontos para avançar. Os pais precisam ficar sempre alerta para reconhecer e entender o que pode estar influenciando seus filhos. Como então eles podem ajudar os filhos a não se prejudicar com game vigiando? A palavra de Deus diz: educa os seus filhos no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se perder. Pergunto eu para encerrar: como você pode educar os seus filhos se você não educou nem a você? Você é viciado na internet, você é viciado nos jogos, você é viciado na televisão, você é viciado nas revistas pornográficas. Como você pode educar os seus filhos? Como você pode ajudar aos seus filhos se você diz que ama? Não se esqueça, busque ao Senhor enquanto pode achar. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.